Em 1906 foi inaugurado um troço de linha férrea, a linha do Corgo, que ia até Vila Real. O caminho de ferro era a grande novidade da época. O pai da rainha Dona Maria Pia tinha-lhe oferecido uma carruagem, um conjunto de carruagens de luxo, que no fundo era um palácio atrelado às carruagens do comboio, para maior conforto nas viagens. Em 1907, o comboio progrediu até às Pedras Salgadas, portanto para lá de Vila Real, e o rei Dom Carlos resolveu fazer uma viagem servindo-se dessas carruagens magníficas. E como o meu bisavô tinha funções na corte, como a minha bisavó era dama da rainha e a minha avó também, e viviam ali em Mateus, o rei Dom Carlos convidou-se para ir a Mateus ficar na noite em que passasse em Vila Real, o que era considerado uma enorme honra para a família, para a casa, para a região, etc. Foram feitos preparativos com o maior luxo que era possível, e um dos quartos, que nós depois passámos a chamar quartos da ponta, que eram espaçosos e bastante independentes do resto, da parte da habitação da família, foi arranjado como os aposentos reais, com tudo o que era necessário para que o rei se pudesse sentir perfeitamente bem instalado e confortável. E ficou a chamar-se o quarto do rei. Nunca cheguei a ver o quarto do rei arranjado como tal, só vi restos, mas vi os menus que a minha avó e a minha bisavó tinham preparado para as refeições em que o rei iria estar presente, e que eram de facto menus dignos de Palácio Real, eram fantásticos. Lembro-me de ter mostrado ao meu pai, de me ter perguntado o que era, e ele me ter explicado que aquilo eram os menus para as refeições do rei, e pode ter com certeza também constado do arquivo. Portanto, a expectativa de que o rei, em pessoa, ia ficar em Mateus. Mateus era no fim do mundo, era muito longe. Aquilo antigamente eram dias e dias de viagem. É claro que o comboio passou a trazer tudo para muito mais perto, de forma que passou a ser possível ter a honra de uma visita do rei em Mateus, mas era uma honra, de facto, que ultrapassava todas as expectativas anteriores. A minha bisavó e a minha avó, que já era casada nessa altura, e o marido dela, o Conde Mangualde, estavam em Mateus para receber o rei Dom Carlos, e tudo se fez e tudo se preparou segundo os protocolos reais. Quer dizer, ter o rei em casa, de facto, era o super máximo que se podia ambicionar. Começou-se a encher de gente a estação de caminho de ferro para esperar a chegada do monarca. Era um tempo de agitação política, porque já havia movimentos republicanos em atividade, embora ainda não fossem predominantes. E o meu bisavô tinha sido já várias vezes eleito presidente do Partido Progressista, que era a esquerda daquela época. Era uma pessoa com ideias largas, com tendências esquerdistas e, sobretudo, era o dono da casa. Era o terceiro conde de Vila Real e Morgado Mateus.
iria receber ali o seu rei. Chega o comboio à estação, imensa gente à volta, à espera. O meu bisavô era muito alto, portanto sobressaía bem no meio da multidão. E além disso, usava uma barba muito comprida. Quando o comboio parou, o rei Dom Carlos abriu a portinhola e mostrou-se, foi aclamado pela multidão, viva o rei, palmas, etc. E depois daquilo ter acalmado, ele deu um passo para descer um degrau. Tinha que descer 2 ou 3 degraus para sair do comboio para o passeio. Já ele tinha descido um degrau e meio, estava quase a pisar o 2º degrau, quando o meu bisavô, que estava no meio da multidão, mas muito visível por causa da sua estatura, dá um grito muito alto, ouvido por toda a gente, em que diz: abaixo a ditadura, fora o João Franco. Ora, o João Franco tinha sido o ditador que justamente o rei Dom Carlos tinha nomeado muito pouco tempo antes, porque o país estava num caos, estava na bancarrota e já não havia quem tivesse mão em nada. E ele tinha como último recurso chamado o João Franco para ditador. O meu bisavô não gostou e deu aquele grito de alma, que foi um grito político, que foi a afirmação dos seus princípios, mas é claro que era uma gafe, uma má criação enorme para com a família e para com o rei. É claro que o rei impassível limitou-se a subir de costas o degrau que tinha descido, como se não tivesse descido de degrau nenhum, e automaticamente o comboio repôs-se em marcha e seguiu até às Pedras Salgadas. Em Mateus, que era a 5 km dali, não se imaginava o que é que estava a acontecer. Estava tudo preparado para a Sua Majestade, para aqui, Sua Majestade para ali. E quando chega o meu bisavô e se sabe o que é que aconteceu, a minha avó, a minha bisavó, toda a gente ia tendo cheliques sobre cheliques. De tal maneira que este assunto ficou tabu, nunca se falou nisso. Desapareceram todos os vestígios e eu lembro-me quando era pequena, de um dia, um criado ou uma criada dizer qualquer coisa como ali era o quarto do rei. E eu perguntar ao meu pai, mas onde é que era o quarto do rei? Quem era o rei que ficava aqui? E do meu pai ter tentado desviar a conversa a dizer, não, mas não chegou a ficar, não chegou a ficar. E o quarto do rei acabou por ser despojado daqueles luxos com que tinha sido mobilado, ficou super simples e passou a ser os aposentos do Sr. Cônego, que tinha que ter um sítio onde ficar e ali estava suficientemente afastado de nós todos para não interferir com ele nem ele connosco e, portanto, deixou de haver quarto do rei. Eu não sabia disto, eu só soube uns anos depois, muitos anos depois, através de um médico da região que tinha presenciado a cena e que me contou o que tinha acontecido na estação de Vila Real. Porque na família o assunto foi tabu. Nunca se falou nisso. Nós continuamos a chamar aquilo quarto do rei por uma questão de hábito, mas nunca o foi. O meu bisavô era uma pessoa com muitas características especiais. Era um botânico de alta qualidade. Era íntimo amigo do rei Dom Fernando, que plantou, juntamente com a Condessa d'Edla, o Parque de Monserrate em Sintra.
o Parque da Pena. Todas aquelas plantas foram escolhidas uma a uma, mandadas vir uma a uma para cada sítio. Em Mateus, o meu bisavô fez o mesmo. As plantas importantes, as árvores importantes foram escolhidas por ele. Ainda restam as camélias, ainda restam 2 exemplares raríssimos de umas árvores enormes, que seriam enormes um dia, e que se plantaram ainda um pouco em frente da casa, de que ainda resta uma parte. A intimidade dele com o rei Dom Fernando chegou ao ponto de fazerem uma troca do colar de safiras, que era o colar da casa, digamos assim, de Vila Real, por um contador hispano-árabe, porque o rei Dom Fernando queria absolutamente oferecer como presente de casamento à Condessa Dédala, com quem iria casar em breve, aquele colar de safiras, e fizeram essa troca na altura. O contador hispano-árabe continua em Mateus, mas o colar desapareceu na herança da Condessa Dédala. E foi ele que mandou fazer as varandas. É um atrevimento arquitetónico. Uma casa do século XVIII que nunca tinha tido varandas nenhumas, a não ser umas grades de ferro nas janelas, e ele mandou simplesmente pôr grades de pedra, como chamavam na altura, mandou pôr varandas. E deu de repente àquela casa um ar de casa vivida, de casa de família, de apetecer estar à janela. Tirou-lhe a austeridade que tinha, sem tirar nada da sua grandiosidade. Fez uma série de outras obras muito importantes em Mateus, extraordinariamente importantes. Nessa preocupação de tornar a casa de Mateus mais vivível, mais acolhedora, o meu bisavô sacrificou alguns dos salões, que eram todos mais ou menos da mesma dimensão, em 100 metros quadrados, sacrificou alguns deles para fazer um corredor com quartos. Era uma novidade dessa época, antigamente não havia corredores e, portanto, os quartos não tinham privacidade, entrava-se de um quarto para o outro, de uma divisão para outra. E ele assim conseguiu fazer uma porção de quartos individuais, servidos por corredores, e tornar, portanto, muito mais habitável a casa. Até à filoxera, ele esteve lá sempre que pôde. A partir da filoxera, que levou à ruína praticamente todos os produtores de vinho, que era uma das, se não a maior fonte de rendimento da casa, ele achou que estava arruinado e nunca mais quis sair de Mateus. E, embora a mulher e a filha tivessem deveres na corte aos quais não podiam faltar, ele ficou lá. Ficou lá e foi lá que morreu, uns anos depois. E, entretanto, houve todo um conjunto de peripécias que não cabem nesta história, mas só a título de exemplo. O meu bisavô herdou o Morgadil de Mateus e o título quando tinha 19 anos. Era muito novo, inexperiente, mas muito gastador. Tinha uma enorme fortuna e resolveu ir para a Inglaterra. Não sei se atrás de alguma inglesa ou se simplesmente para fazer vida de lorde. Instalou-se magnificamente em West One, em Gloucester Place. Tinha carruagens e cavalos. Não só isso, como tinha cavalos de corrida. Qualquer cavalo de corrida ainda hoje custa uma fortuna. Nessa altura já custava uma fortuna. E era esse o ambiente em que ele vivia em Londres. Um menino de 19 anos, milionário, que fazia vida de lorde, mas de lorde rico. E ao fim de relativamente pouco tempo de estar em Londres, o dinheiro acabou-se. E acabou-se porque ele jogava, não é porque ele gastasse tanto. Ele gastava muito. O problema era o jogo, que era o grande vício da época, era o jogo. E no jogo não há limites, não é? E as dívidas de jogo têm que se pagar nas 24 horas. É uma questão de honra. E é claro que se uma pessoa se distrai, é uma catástrofe. E ele com o jogo, de repente ficou falido. E mandou um telegrama ao administrador da casa de Mateus a pedir dinheiro urgente. O meu pai contava que ele tinha pedido 500 libras já e que não tinha tido resposta.
e mandou um segundo telegrama ao administrador a dizer: mande-me 50 libras, mas já. E não teve resposta. Passam-se mais umas semanas, ele já está nas lonas e manda um terceiro telegrama ao administrador da casa a dizer: se é meu amigo, mande-me 50 libras. E o administrador respondeu-lhe: por ser muito seu amigo, não lhe mando nenhuma. Não vi nunca nenhum destes telegramas, suponho que existem, porque naquela casa em geral guarda-se tudo, mas foi assim que o meu pai me contou a história, e a minha avó também, e isto mostra até que ponto se pode espatifar uma fortuna em minutos, desde que se ponha a fazer coisas perigosas, e como é possível arrepiar caminho, porque ele é evidente que perante aquilo vendeu a casa logo, vendeu os cavalos logo, vendeu as carruagens logo, deixou-se daquilo tudo e voltou para Portugal, onde casou rico, porque tinha um título e uma grande fortuna, em Portugal ele tinha uma grande fortuna, e casou com a herdeira Condessa de Melo, quem teve 10 filhos, dos quais só sobreviveram 13. A Condessa de Melo, minha bisavó, que eu não cheguei a conhecer, teve uma vida difícil porque era dama da rainha, tinha os seus deveres na corte, tinha os seus deveres conjugais que não deviam ser nada fáceis de cumprir, porque o marido era muito doido de vanas. O meu bisavô não resistia a ver uma mulher bonita ou apetecível, era logo vias de facto. Teve uma porção de filhos fora do casamento e às vezes alguns com consequências graves, outras vezes consequências quase catastróficas para a família. Uma dessas consequências catastróficas foi no fim da sua vida, em que ele ficou sozinho em Mateus, com o pessoal da casa e da quinta e uma governanta que era a pessoa de confiança da minha bisavó, que ela tinha contratado para tomar conta daquilo tudo. Era uma mulher que vivia na aldeia, com o marido e 2 filhas, e que ia lá durante o dia pôr a criadagem em ordem e ver que não faltasse nada ao meu bisavô. E, enfim, era a pessoa de confiança da minha bisavó. Se não me engano, chamava-se Maria José. A minha bisavó tinha que passar muito tempo em Lisboa, eram 8 dias de viagem, cada vez, para cá e para lá, não era fácil. E ele esteve lá bastante tempo sozinho. E a Maria José era impecável, era eficientíssima, era indispensável, realmente era a governanta absolutamente ideal. Quando o meu bisavô morreu, a família é surpreendida com um testamento em que o meu bisavô deixa uma fortuna, mas mesmo uma fortuna em dinheiro, para ser entregue a essa Maria José, governanta, e no caso dela faltar, ser entregue às filhas dela. E também é curioso porque ele nesse testamento não deixa mais nada a ninguém, porque invoca que não deixa nada à mulher porque a mulher é mais rica do que ele. Não deixa nada aos filhos porque os filhos têm a sua legítima e eles que se entendam a dividir o património como quiserem. Ele só que fez aquele testamento para garantir que a tal Maria José tinha aquela fortuna colossal em dinheiro. Bom, numa altura em que não havia dinheiro, o país estava na bancarrota, as dificuldades económicas eram enormes e podia haver imenso património, mas liquidez não havia. E a minha bisavó e os herdeiros viram-se e desejaram-se para conseguir reunir no prazo, porque tinha que ser dentro de um ano, o montante necessário para entregar o legado que o meu bisavô tinha deixado à fiel e maravilhosa Maria José. E durante esse tempo todo ela continua as suas funções, ia tomar conta da casa, ia fazer tudo, ia ser a pessoa de confiança. No dia em que fez um ano que o meu bisavô morreu, foi-lhe entregue, suponho que por um notário ou um advogado lá de cima, porque a minha avó não ia lá deslocar-se para isso, a quantia que o meu bisavô lhe tinha deixado. De que ela deu quitação e disse que talvez já não fosse necessário voltar a trabalhar ali e, portanto, saiu por vontade própria. O que a minha bisavó achou pena, porque ela fazia lá imensa falta. Mas logo a seguir a isto, aparece uma ação no tribunal, posta pelas filhas de Maria José, a dizer que eram filhas naturais do meu bisavô e, portanto, também tinham direito à herança. Também eram herdeiras da casa de Mateus. Bom, isto caiu como uma bomba que ninguém estava à espera.
Primeiro apanharam o dinheiro certo do legado. E depois esta ao pega-pega se não pega graça. Porque, por um lado, era absurdo. Porque a Maria José vivia com o marido e 2 filhas. Portanto, até prova em contrário, as filhas eram filhas do marido. Além de que nunca tinham vivido em Mateus. Era nitidamente uma manobra para ver se pegava. E pegou no sentido de alarmar toda a gente. Foi terrível porque a perspectiva de que Mateus tivesse outros herdeiros, além daqueles que já se conheciam, era o fim da casa de Mateus. Foi o meu pai, que era nessa altura muito miúdo, tinha 15 ou 16 anos, que teve que tratar do assunto. Porque, entretanto, morreu a minha bisavó. Pouco tempo depois disso morreu o filho deles, que seria, se ainda houvesse morgadios, o morgado. Mas o último morgadio, na realidade, tinha sido o meu bisavô. Entretanto, os morgadios tinham acabado. E era preciso fazer face àquela ação no tribunal, era preciso advogados, era preciso... Os filhos do meu tio, que morreu, eram de várias mães e cada um tinha um advogado, de maneira que o meu pai, aos 16 anos, teve que estudar e conseguir negociar uma herança vastíssima através de 7 advogados. Não dizia que era a coisa mais complicada naquilo tudo, era o número de advogados que havia. E tudo isto levou tempo a resolver. O meu bisavô morreu em 1923, a minha bisavó morreu, se não me engano, em 26. O filho deles morreu 2 anos depois. Enfim, com isto tudo e estas ações intercalares que houve, só conseguiram fazer partilhas em 1933. E foi o meu pai que conseguiu que a fortuna não se dissipasse toda nessa altura. Tendo cada um direito à legítima que tinha, em valor, e sendo isso escrupulosamente cumprido. A maneira como ele fez isso requeriu muita diplomacia e muitos conhecimentos e conseguiu com que os filhos do meu tio Fernando, que eram os tais que eram de mães diferentes, ficassem de preferência com propriedades no Alentejo e no Ribatejo, que havia muitas na família, para não tirar de Mateus o núcleo que tornava Mateus autossuficiente. Este património todo foi dividido com uma gestão de facto primorosa, tendo cada um recebido exatamente o valor daquilo que lhe competia e sem prejuízo do objetivo que era manter a unidade de Mateus. Bastava que tivesse corrido mal a ação do tribunal das meninas que diziam que eram filhas naturais. Bastava que tivesse corrido mal alguma das questões com um dos filhos do tio que no final resolvia que não queria o Alentejo antes que ia atrás dos montes. Bastava que tivesse corrido mal uma série de coisas e Mateus ia ao ar. E foi isso que tornou o meu pai muito consciente da fragilidade em que Mateus se encontrava, porque bastava haver uma partilha para se desfazer tudo. E isto foi uma obsessão para ele, foi por isso que ele durante anos e anos andou à procura de uma solução em que Mateus se mantivesse autossuficiente e uno, e à prova de divisões. E daí, muito mais tarde, nasceu então a ideia da fundação.